Primeiro, talvez seria importante explicar rapidamente o contexto em que a CAO é criada. Pressão forte do Grupo do Banco Mundial pela existência de projetos problemáticos, projetos problemas, e a falta de a subestimação da importância da responsabilização independente em recursos aos quais pessoas afetadas ou que pensassem que estavam sendo afetadas negativamente por estes projetos pudessem apresentar as suas reclamações. Isso começa fortemente a fim dos 80, começo dos 90. O Banco Mundial cria, então, uma instituição chamada Painel de Inspeção para responder às reclamações do setor público, dos financiamentos que o Banco Mundial faz ao setor público, e a CAO é criada em 1999 para responder às preocupações relacionadas aos projetos que financiam o setor privado, pelas duas instituições, o IFC e MIGA. MIGA é o Organismo Multilateral de Garantia de Investimentos, que também tem um portafólio menor do IFC, mas também trabalha com o setor privado. Logo de 20 anos, o que temos visto? Um aumento em conflitos. Por quê? Falta de recursos ou competição de recursos. Logicamente, o setor privado tratando de criar desenvolvimento, comunidades tratando de preservar, impactos na terra, água, meios de subsistência. Vemos também uma responsabilização guiada pelos cidadãos, onde os cidadãos agora têm muita mais informação e eles querem ter opções para poder trazer as suas preocupações e que essas preocupações sejam ouvidas. Então, a existência de diferentes canais onde eles possam apresentar as suas preocupações. Vemos também que isso também ha mudado muito nos últimos 20 anos. Agora tem muito acesso à internet, à social media, campanhas, digamos, com rápida divulgação e cobertura. Essa realidade difusa claramente requer respostas flexíveis, dinâmicas, criativas e, de alguma forma, rápidas também. Criação de mecanismos independentes de responsabilização podem ajudar a resolução destes problemas. E nós temos 3 requisitos básicos quando a gente recebe uma reclamação ou uma queixa, que devem ser cumpridos para que esta queixa possa passar a uma etapa de avaliação e logo de decisão por parte da companhia ou da empresa em questão e as comunidades. Esses 3 requisitos são: deve tratar-se de um projeto financiado ou sendo considerado pelo IFC e MIGA, deve tratar-se de temas ambientais e sociais, e a reclamação deve estar vindo diretamente de comunidades que possam ou estão sendo afetadas por esses impactos negativos. Como funciona o CAO? Temos 3 funções principais. Temos uma função de resolução de conflito, temos uma função de observância e uma função de assessoria, de assessor. Na resolução de controvérsia e observância são as 2 funções que podemos responder às reclamações apresentadas ou levantadas pelas comunidades. A função de assessor é uma função através da qual pode ser solicitada pelo presidente do Banco Mundial ou a gerência do IFC, ou também ser proposta pela o vice-presidente do CAO. Enquanto a resolução de conflitos é uma solução a nível do projeto, é uma solução proposta, digamos, é uma oportunidade ou um espaço que a gente oferece para que sejam resolvidas os conflitos em forma alternativa. Uma das formas, e talvez depois, quando a gente entrar no estudo do caso, eu tenha a oportunidade de conversar um pouco mais sobre esse processo de resolução de conflito. Sobre a observância, quando as partes não querem resolver isso em forma conjunta, ou simplesmente preferem que exista um estudo, uma investigação da devida diligência do IFC ou do MIGA, passamos, então, à etapa de observância. A função de observância é uma investigação sobre o desempenho ambiental do IFC e do MIGA. Basicamente, olha se a instituição cumpriu com todas as políticas ambientais e sociais e os estándares de desempenho que são estabelecidos para a aplicação de um projeto. Outro desafio que encontramos é nos processos de resolução de conflito, quando, então, já entramos na fase onde temos uma empresa e comunidades que querem trabalhar conjuntamente em resolver os problemas. Antes da gente chegar a essa fase, nós fazemos um processo de avaliação, onde tentamos entender melhor a problemática apresentada, levantada ao CAO, e nós trabalhamos com parceiros locais. Nós procuramos fazer parte da equipe da CAO
expertos em resolução alternativa de conflitos ou mediadores, que possam entender a cultura, possam entender o idioma, possam, digamos, se comunicar com as comunidades e as empresas para entender melhor a problemática apresentada. Solução descentralizada. Os mediadores ou com quem nós trabalhamos, eles não apresentam a solução, são as partes as que têm que conversar sobre quais são as problemáticas, e eles sabem melhor que ninguém quais são as melhores formas de resolver os problemas apresentados. A acessibilidade das partes e as demandas do caso. Esse também é outro desafio enorme que a gente quer, um pouco relacionado com as expectativas. O que eles esperam que uma instituição como a CAO possa fazer. Preparação. Logo quando as partes comunicam para a CAO que elas estão interessadas voluntariamente em participar em um processo de resolução de conflitos ou controvérsias, nós preparamos as partes para poder iniciarem esse processo, de maneira que elas estejam preparadas para um processo de negociação, mediação. Muitas pessoas ainda não têm muito conhecimento sobre como isso funciona. Eu acho que o processo judicial é o que, basicamente, todo mundo está muito confortável e conhece, porque esperamos um processo previsível, alguém vai tomar uma determinação sobre quem está correto e quem não está. Nos processos de mediação que a gente facilita, nos processos de diálogo, as partes têm um papel fundamental. Elas têm que ser quem expressam quais são as preocupações, quais são as possíveis soluções e quais as formas em que elas podem trabalhar conjuntamente para encontrar essas soluções.